Estamos aqui em mais um podcast do Centro Universitário Unify, o Agenda Médica, e hoje especial, dentro das comemorações dos 10 anos da medicina e uma grata honra em entrevistar o Dr. Samuel Hugo de Lima, que é desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E o tema deste programa é a importância da aproximação entre a ciência médica e a ciência jurídica na construção da prova pericial auxiliando o juizado. E, para iniciarmos, vamos falar um pouco sobre o Dr. Samuel Hugo de Lima, que aqui está. Dr. Samuel, muito obrigado por ter aberto a sua agenda para nos receber, a equipe do Centro Universitário, porque esse programa ele é um programa da Proextensão da universidade, da reitoria, que nos permitiu vir até Campinas, dentro da sala da presidência, na sua presença, e poder atender a comunidade acadêmica, tanto do direito, da medicina, como as outras, né? Que é para atender o cidadão de maneira geral. Então, eu deixo as primeiras palavras na abertura para o senhor proferir. Olá, professor Reinaldo. É uma alegria estar presente aqui, caro aluno, cara aluna, e da importância da nossa conversa. É uma conversa, assim, que às vezes parece que são pessoas em mundos diferentes, né? Médicos pensam de um jeito, magistrados pensam de outro jeito, e a perícia, que é o nosso campo da nossa conversa hoje, é como a gente fazer essa conversa que às vezes de pessoas que aparentemente falam línguas diferentes. Como é que a gente vai resolver nessa torre de Babel que cheguemos a um denominador comum? Perfeito, doutor Samuel. Eu vou chamar de professor Samuel porque o senhor aqui, dentro do breve resumo que eu fiz, o senhor também é professor. Sou professor, eu tenho orgulho disso. Sabe que às vezes a minha esposa, quando tem os sonhos, ela tem sonhos pormenorizados, com perfume, cores, conversas. Eu tenho apenas flashes. Agora, quando sonho que estou dando aula, eu lembro do ponto 1, ponto 2, tudo. Deve ser alguma vontade, atividade que eu mais gosto. Muito bom. Bom, o senhor formou como bacharel em Direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E eu também sou lá da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, da Medicina, a 4ª turma. E também é mestre em Processo Civil pela Universidade Paulista. Exatamente. A magistratura e tudo mais. E o senhor é autor do livro Exceção de Pré-Executividade no Processo do Trabalho, de 2004. É isso, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Porque é muita coisa. Não, eu tenho vários artigos, mas o principal é isso mesmo. Tá certo. O principal, eu sou juiz de coração. Eu adoro o que faço. Já tenho tempo para aposentar, mas não penso em parar, porque a União me paga para eu me divertir. Melhor do que isso, impossível. Ótimo. Mas olha, doutor Samuel, já que o senhor tocou nesse assunto de professor e essa questão de ser juiz com tanta entusiasmo, a primeira pergunta dentro do nosso entrevista é: o que levou o senhor a escolher o direito e, posteriormente, juiz como carreira? Isso eu acho importante. Na faculdade eu me encantei pelo direito do trabalho. Claro que nas primeiras aulas, no primeiro ano, me encantei com o direito penal. Todo aluno gosta do direito penal, mas depois, quando chegou na aula de direito do trabalho, foi no 3º ano, e eu me encantei com a matéria. E desde lá comecei a estudar. E na época, o estagiário de direito podia, na Justiça do Trabalho, fazer audiência. Então, eu comecei a fazer as audiências e me apaixonei pela matéria. Me apaixonei pela Justiça do Trabalho, pelo direito do trabalho, e estou nessa pegada desde 1980 como formado, e depois em 89, quando eu passei no concurso para juiz do trabalho. Eu sou do primeiro concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O Estado de São Paulo tinha apenas um tribunal, o
Tribunal de São Paulo, segunda região. Em 86, o estado de São Paulo foi subdividido. Então eu tenho litoral norte, melhor dizendo, a segunda região ficou com São Paulo, a Grande São Paulo, o ABCD e Baixada Santista, Guarujá e Praia Grande. Litoral norte, litoral sul e Jundiaí adentro é 15ª região. E é interessante que, apesar de ser um tribunal que resultou de uma divisão, o primeiro tribunal em movimento processual trabalhista é São Paulo. O segundo tribunal brasileiro em movimento processual trabalhista é Campinas. Depois que vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Ou seja, a força do interior de São Paulo é muito grande e que fica demonstrado com a força da 15ª região. Perfeito, excelente informação para a gente poder ter essa questão. Doutor Samuel, já nessa linha de fala que estamos tendo aqui, e essa trajetória que o senhor mostra, essa carreira e conquista que o senhor traçou, os principais marcos que o senhor destaca na sua vida pessoal para estar aqui hoje ocupando a presidência do tribunal. Isso é importante até para o direito, né? E eu acho que para a medicina também, porque nós estamos num momento, uma ou outra, nós vamos nos cruzar lá na frente. Sim, sendo na perícia ou seja em alguma situação. Então, eu gostaria que o senhor passasse essa informação nessa trajetória tão brilhante que o senhor tem para ocupar exatamente esse cargo, esse destaque. Eu daria uns passos antes. Eu lembro que quando eu fui fazer direito, me falaram, escuta, seu pai não é da área do direito, seu pai você não tem nenhuma relação você não tem amigos, então fuja dessa área. Mesmo assim eu fui adiante. Mas quando eu pensei em prestar concurso, também me disseram, a gente sempre tem aquele amigo que aliás não é amigo, né? Amigo é aquele que te põe para cima, o que põe para baixo não é amigo. Fala, não, concurso é um jogo de cartas marcadas, não pense em prestar concurso. E o que é interessante, que eu sempre gosto de dizer, o tribunal às vezes abre 20 vagas. E normalmente o candidato pensa o seguinte, bom, são 5.000 candidatos, 20 vagas, faz a conta dividir, eu preciso de lugar de tantos para conseguir entrar na vaga. Mas o tribunal nunca consegue completar as vagas. Ou seja, às vezes abre 20 vagas e consegue 15 só. Então, o que eu sempre digo é, você só precisa de uma vaga. Se essas vagas não são preenchidas, você está lutando não contra 200 candidatos, fazendo aquela conta. Está lutando contra você mesmo. E eu brinco que eu prefiro enfrentar 200 do que o Samuel. Entendi. Porque eu sei o trabalho que o Samuel me dá. Né? Então, eu acho que um momento assim, de superação foi exatamente esse. Ou seja, ultrapassar aquela ideia que, olha, concurso não vale a pena, um jogo de carta marcada não é. Os concursos no Brasil são extremamente sérios na área jurídica. E na área trabalhista também muito sério. Então, basta você... Isso eu falo para o aluno de direito. Desde o primeiro dia de aula, se ele levar a sério, ele já pode entender o curso de graduação como um momento de preparação para o concurso. Como é que é o concurso? A primeira fase, a primeira prova, cai tudo. Constitucional, trabalho, civil, penal, previdenciário. E nesse momento você tem que ter a nota de corte. Depois que vem uma prova, direito do trabalho, processo civil, depois vem uma prova, são todas eliminatórias. Depois, sentença, dá um caso hipotético que você tem que resolver, e depois a prova oral. Então, mesmo o aluno, quando está começando a faculdade, se ele levar a sério, aquelas primeiras aulas do primeiro ano, ele já está se preparando para o concurso. Se ele tivesse o objetivo do concurso. Entendi. Né? Ou seja, tem que levar a faculdade a sério. E se ele estudar, a vaga dele está lá. Porque, repito, não são completadas todas as vagas colocadas à disposição. Então eu não tenho que lutar contra 200. Entendi. Interessante. A sua fala me refaz uma reflexão.
E isso agora para o aluno da medicina. Vou pegar o gancho que o senhor deu. Hoje, com as aberturas indiscriminadas de faculdades, doutor Samuel, o senhor sabe bem disso. E direito também tem o mesmo também, nós problema. estamos no mesmo cesto. O que a gente tem observado? Exatamente isso que o senhor está falando. É objetividade. De uma boa formação. E o que acontece hoje? Muitos profissionais no mercado e muitos não vão conseguir fazer educação continuada. E por que eu provoquei o senhor, né, sobre a sua carreira? Exatamente para estimular, tanto do direito como da medicina, e as outras que estarão acompanhando, as outras áreas da saúde, enfim. É exatamente esse objetivo. Fazer bem feito, o tempo todo. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E outro detalhe importante, não basta formar, tem que ter educação continuada. Senão ninguém vai ocupar uma cadeira como essa. Tem que ter especialização, tem que ter exatamente esse perfil para poder fazer, que na medicina a gente fala residência médica, especialização, prova de título. E o que a gente vê hoje? Em todos os níveis. Profissionais sem estar habilitado fazendo o que deveria ser feito pelo especialista. Ou quando muito estuda só pelo resumão. Pelo resumão. Resumão não te leva a lugar nenhum. É isso. Então, essa é a nossa preocupação de estar aqui, pegando uma autoridade com a sua envergadura dentro da questão do direito, e nós aqui da medicina, tentando dar esse norte, esse formato, para que o futuro profissional da área da saúde, da área do direito, enxergue com propriedade esse caminhar. É essa a grande questão. Por quê? Hoje o desafio e inovação dentro da medicina pericial é contribuir com os conflitos trabalhistas, especificamente aqui do TRT. E aí eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê esse conflito, que é muito processual, depois nós vamos falar de números, como é que o senhor enxerga esse momento nosso? Como é que o senhor formata e como os juízes estão caminhando para poder acordar isso, tentar resolver esse limbo, né, que nós estamos tendo hoje no custo Brasil, enfim? O Brasil vive um período complicado, né? E que é tão complicado que alguns querem resolver com cadeirada. E não é assim que se resolve. Entendi. Isso daqui. Na área do direito do trabalho, nós estamos passando um momento de transição. Nós temos aquele modelo antigo da CLT, daquele empregado que trabalha para chefe determinado, em local determinado, e o mundo do trabalho está mudando. Hoje, com os aplicativos, eu tenho profissionais que prestam serviços para pessoas do exterior. Entendi. E como é que eu vou usar o direito do trabalho, que é de 40, para a realidade de hoje, né? Então, os empregados por aplicativo, que trabalham nas redes. Então, são desafios interessantes. E a Justiça do Trabalho está tendo que se adaptar. Claro, os princípios são os mesmos, os princípios da proteção. Eu tenho que ver o que é empregado, o que é autônomo, né? E a diferença básica entre empregado e autônomo: o empregado ele trabalha para alguém, o autônomo trabalha para si. Então, claro, aquele que trabalha para ele mesmo, ele não é empregado. As regras são outras, mas aquele que tem um trabalho subordinado, com horário, jornada de trabalho, não estou dizendo que é de segunda a sexta. Professores, por exemplo, eu posso lecionar segunda-feira e quinta-feira. Tem horário, segunda-feira e quinta-feira. Com vontade ou sem vontade, eu tenho que estar lá naquela hora para começar a aula, para dar aula do jeito que a faculdade exige, com o currículo que a faculdade exige. Eu não posso chegar e fazer o que bem entendo. Entendi. Eu faço o que bem entendo se eu quiser ser um palestrante e quiser fazer do meu jeito. Mas o empregado não. Então são desafios interessantes. E o profissional vai ter que ser um profissional diferente, né? Nós estamos agora tendo aqui a inteligência artificial. E alguns falam, não, mas a inteligência artificial vai tirar o emprego. Não sei. Mas eu acho que para os bons profissionais o emprego continua. Porque vai ter que ser aquela pessoa que sabe fazer a pergunta certa para o aplicativo e conferir, né? Então, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta que vem para me ajudar. Vem para ajudar o bom profissional.
mas não venha substituir o bom profissional. Agora, o mau profissional vai ser substituído. Com certeza. Então, aquele profissional, por exemplo, na minha área, que só faz contratos, a inteligência artificial vai resolver isso. Vai dominar. Agora, alguém vai precisar alimentar essa inteligência artificial. Então, tem espaço para os bons profissionais. Sempre haverá. Agora, os maus vão ter que pensar em fazer outra coisa. Perfeito, professor Samuel. Agora, eu queria tocar num assunto importante que envolve diretamente a ciência médica e a ciência jurídica, que é o desafio do juizado junto com os peritos médicos, no sentido da discussão sobre os principais desafios enfrentados atualmente. E nós estamos vivendo, como o senhor mesmo disse, um momento complicado. Que é, eu fiz uma pesquisa aqui, doutor Samuel, que é o impacto relacionado com o custo de acidentes de trabalho, e aí diretamente ao processual. No Brasil, somam cerca de 9% da folha salarial do país, ou seja, representa cerca de 72 bilhões anualmente. Eu fiz essa pesquisa no ENAP-GOV-P no dia 21 de março de 2024, esse registro. E aí, a gente tem que fazer uma reflexão. Com essa demanda, é claro que a prova pericial, para uma decisão justa e perfeita, ela tem que ter alguns ritos de procedimento. Como que o juizado vai escolher esse perito? Como é que vai atender a perícia? Essa é a grande questão envolvendo as duas áreas hoje. O juiz não sabe de tudo. Então, o que o Código permite, quando tiver alguma área da ciência que ele não domine, medicina, que é exemplo típico, ele tem que nomear um perito que vai auxiliá-lo. E eu gosto de ser bastante informal. E às vezes é um diálogo estranho, porque há juízes que têm certeza que são deuses. E médicos também. Claro. E aí fica uma conversa complicada. E às vezes eu vejo brigas no processo porque os dois não querem ceder. Mas voltando ao tema, a pergunta que você fez. O juiz vai precisar de um médico para fazer a perícia. E veja, a perícia pode ser médica, a perícia pode ser com fisioterapeuta, a perícia pode ser com engenheiro. E é uma conversa complicada porque qual o perfil médio do juiz? É aquele que não gosta de biologia e não gosta de matemática. Então, é alguém que não detém aquele conhecimento e, às vezes, por medo, ele tem medo com quem ele está fazendo essa interface. Então, o que eu defendo é que juízes e médicos, juízes e engenheiros têm que sentar e perder essa versão recíproca. E talvez não diga aversão, é desconfiança. E o juiz vai ter que confiar no médico. Então, quando o médico disser, ele vai ter que confiar. Agora, como é que ele vai conquistar a confiança do juiz? Ele vai conquistar a confiança do juiz demonstrando conhecimento técnico. Eu lembro de um processo que eu fiz, o que se alegava era surdez ocupacional. E o meu perito disse, não, tem relação de nexo causal. E o perito da empresa falou assim, não tem. E eu percebi que o perito da empresa, o assistente técnico da empresa, para usar a expressão correta, estava muito seguro. Eu marquei uma audiência e chamei os dois. Nossa, interessante. Coloquei os dois frente a frente. Eu perguntei para o meu médico, para o meu perito, por que tem nexo causal? Tem por isso, isso, isso. O perito da empresa, o assistente técnico da empresa, falou, você não sabe fazer. Você tem que ver a curva assim, assim, assado, assim, tá. Né? O meu perito já saiu como ex-perito, que nunca mais eu nomeei. Ele poderia ser até muito bom nas outras áreas da medicina. Mas naquela específica? Mas naquela específica ele perdeu minha confiança. Porque ele deveria ter tido a humildade, de, quando eu nomeei, falou assim, olha, nessa área de surdez eu não tenho muita segurança. E eu manteria a confiança nele. Entendi. Mas como ele quis fazer uma perícia de um tema que ele não conhecia e passou vergonha em audiência, né, ele jamais pensou que eu chamaria os dois para um embate. Interessantíssimo isso. E eu faço isso. Né? Às vezes chamo o perito, chamo os dois. O que está acontecendo aqui? Por que você está dizendo sim? Porque, veja,
A área do direito, a gente pode ter várias posições, várias correntes, mas na medicina não é nem tanto assim, é uma ciência, né? E o laudo nada mais é de uma exteriorização da ciência. E não é o laudo não é um local para fazer eu acho que, eu penso que. Claro que tem em alguns momentos talvez haja assim, uma limitação do imponderável, e ele tem que deixar bem claro por quê. Então, o perito vai ganhar a confiança do juiz se ele demonstrar coerência, se ele demonstrar segurança no que faz. E aí vem aquele problema. Por que eu comecei nesse fato que um não entende o outro? O perito tem que ter consciência que o juiz com quem ele está se relacionando, ou os advogados que vão examinar a peça, não entendem desse tema. Então, como é que ele vai elaborar o laudo? Perfeito. Veja, uma coisa eu estou preparando uma tese de doutorado em medicina e os meus examinadores serão pós-doutores em medicina. Claro, a linguagem tem que ser técnica, profunda. Agora, eu estou me relacionando com alguém que fez direito porque não gosta de biologia. Como é que eu vou me relacionar com ele? E aí ele tem que usar linguagem simples sem ser simplório. Ele tem que demonstrar segurança técnica e muita didática. Se ele começar com termos extremamente complexos, ele não vai conseguir se comunicar com o juiz e não vai passar segurança. Então, a elaboração de laudo é uma arte. É uma arte. Porque ele tem que ter conhecimento técnico profundo, mas não basta ele saber. Não basta ele saber para explicar para outro pós-doutor em medicina. Tem que ser para se comunicar com o juiz. E aí a didática é de suma importância. Perfeito. Gostei muito da sua fala, professor Samuel. Eu achei muito interessante. E ela me reporta uma outra questão. O senhor falou com muita propriedade. Eu preciso do especialista. E hoje nós temos um limbo aí. Porque o que está acontecendo? Em algumas regiões, alguns juízes estão nomeando, por exemplo, para estabelecimento de nexo e dano funcional, profissionais não médicos. O senhor sabe bem disso. Fisioterapeuta. Exato. Não só, tem várias outras. Nada contra, por favor, não é nada contra essa ou aquela área da saúde. Mas isso está previsto pelo próprio Conselho Federal de Medicina dentro da resolução do ato médico, que é lei, né? E aí o que acontece? Cria um limbo. E aí vai e volta e aquilo fica... É exatamente esse impasse que está acontecendo. Então, eu, normalmente, quando pratico o ato pericial, o ato médico pericial, a gente, quando tem a visita ao posto de trabalho e tem a cinesiofisiologia, que é enriquecida pelo trabalho dos competentes fisioterapeutas, isso nos agrega valores na elaboração da conclusão do laudo. Isso, eu acho que está bem claro isso, né? Então, essa costura, vamos dizer assim, essa conjunção de profissionais em prol de dar elemento técnico para essa decisão que o juiz vai ter que tomar, ela é saudável. O problema é quando começa a haver o conflito, porque aí cria uma situação de limbo e acaba dando um recursal desnecessário que poderia ser resolvido já na origem do trabalho médico-pericial. Como é que o senhor enxerga isso? Qual que é a posição que o senhor entenda? Eu tenho autorizado a participação do fisioterapeuta, por exemplo. Nós temos fono também, né? Sim. Mas o mais normal nós temos aqui é fisioterapeuta. Mas, para mim, é um ato médico. Quem vai dizer se existe nexo ou não é o médico. Claro. Agora, o fisioterapeuta vai prestar informações que vão agregar. Valor. Vão auxiliar. Perfeito. Mas a palavra final para mim, o fisioterapeuta brasileiro pode falar, olha, tais movimentos, em tese, provocam isso. Ou então, tal movimento não provoca isso. Né? E nós temos feito muito, por exemplo, levado os juízes para as fábricas. Interessante. Para verem como se monta um carro, por exemplo. E, claro, temos que tomar cuidado porque a ciência evolui. Então, por exemplo, uma empresa, uma montadora de hoje não é a mesma de 20 anos atrás. Totalmente diferente. Né?
Então, mas o juiz tem que ter essa consciência. E, de repente, fala, não, exige um movimento que exige força. Antigamente, sim, hoje não. Então, a ajuda do fisioterapeuta, para mim, é importante. É um laudo que, para mim, é interessante, sim, importante, sim. Mas o ato médico de dizer se está doente, não está doente, se tem nexo, se não tem nexo, para mim, é um ato do perito médico. Perfeito. O fisioterapeuta vai auxiliar. Ótima resposta. Eu agradeço muito o seu posicionamento e a gente espera que essa harmonização de conduta entre todos os juizados para que a gente possa caminhar de maneira firme, segura, né? E outro detalhe, o senhor falou da perda auditiva. Eu queria provocar aqui uma questão que aconteceu comigo recentemente em uma perícia que eu fiz aqui. A peça inicial vinha perda auditiva, pensão vitalícia, aquela coisa que o senhor Sim. é da área. E eu fiquei preocupado, falei, mas essa curva não está batendo. O rebaixamento auditivo não está batendo. Bom, vamos fazer a perícia. Aí o assistente técnico, e por sorte, o autor trouxe, o reclamante trouxe... Os exames. Não, além dos exames, trouxe o médico assistente dele. Quando tem os dois é uma maravilha. A discussão é técnica, evita aquele monte de quesito e vai e volta. Maravilhoso. Já entrega pronto para o juizado. E quando a gente vai ver, ele já teve um problema quando na infância, uma meningite, e acabou tendo a perda auditiva. Mas quando você lê a peça inicial, você assusta, porque você fala, meu Deus, como é que esse cara adquiriu essa perda auditiva numa empresa que tem níveis de ruído baixo, tem controle, tem SESB, está tudo organizado. E aí fica... Aí eu perguntei para o colega médico, assistente do advogado, do autor, escuta, você não orientou o advogado? Porque isso aqui cria um limbo desnecessário. Esse processo já poderia ter sido resolvido na origem. Falei, eu entrei no caso agora. Você já entendeu? Aí eu falei, olha, a perda auditiva já tinha. E olha os níveis dentro do ambiente. Então fica uma coisa... Aí eu perguntei com colegas que eu tenho a nível do Conselho Regional de Medicina, como é que fica a postura desse colega? E aí eu pergunto, como é que fica a postura desse advogado que abriu um processo sem materialidade de prova? Isso que me preocupa. Nós temos vários processos que precisam ser resolvidos. A gente está tratando da atuação do assistente técnico. Isso. O correto seria o advogado do autor ouvir o seu assistente para elaborar a petição inicial. E não elaborar para depois chamar o... Perfeito. E também, quem vai fazer contestação, chama o seu assistente técnico. Ou seja, o assistente técnico não é para ser utilizado só depois do laudo ser juntado aos autos. Esse é o problema. E o grande problema que, por exemplo, com a reforma trabalhista, permitiu-se a condenação de honorários advocatícios. Claro, tem que tomar cuidado com assistência jurídica, né? Mas, infelizmente, alguns advogados pedem o que vem na cabeça, se pegar, pegou, se não pegar, paciência. Se pegar, pegou, é isso. É uma pena, é assim que... Tanto é que nós tivemos, depois da reforma trabalhista, nós tivemos um decréscimo de pedidos. E agora voltou. E quando o Supremo falou que não paga honorários, voltou. Voltou. É visível. É visível o aumento e a situação que encontramos hoje, realmente. Eu acho que o advogado ético não faz isso, mas então, aquele advogado que elabora sem muita atenção tem feito isso. Mas o importante é do assistente técnico. O advogado tem que, ao se deparar um processo que tem insalubridade, periculosidade, ou então doença ocupacional, chamar o assistente logo. Olha, nesse caso aqui, ele me trouxe esse documento. Não, esse documento sim. Não, esse aqui não. Entendi. Né? Mas não é assim que acontece, infelizmente. Não é. Na prática, não é. E como o senhor falou do advogado, eu tenho que falar do médico. O Conselho de Medicina, de maneira geral, tem atuado com uma certa rigor nesse sentido. Por quê? Nós estamos vendo aí, tem peritos nomeados que fazem muitos laudos em questão de 10, 15, 20, até 15 minutos, doutor Samuel. Vocês têm o número disso. A quantidade, isso é uma loucura. Como é que pode fazer um laudo bem elaborado, dentro daquilo que reza a boa prática médica? O peso é para os dois lados. Então, eu acho que essas reuniões que a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica tem feito junto com o tribunal,
a presença de vocês junto com o Conselho de Medicina, com a intermediação das universidades, nesse momento que estamos fazendo esse encontro e tudo mais, a gente percebe que nós temos um caminhar de um futuro promissor aí, de alinhar esses procedimentos no sentido de obtermos a melhor prova e em atender esse cidadão que muitas vezes precisa do respaldo da justiça para poder vincular o direito que ele tem. E esse é o grande mérito de nós dois aqui Você, trabalhando. como um bom perito, sabe que não dá para elaborar vários laudos num dia. Não dá. Não tem como. E esse é um problema ético. E aí nós temos um problema sério. Por conta da assistência judiciária e do entendimento do Supremo, e aqui não estou entrando em juízo de valor. Claro. Estou analisando o fato. Não estou dizendo nem se o Supremo está certo ou está errado. O que acontece? Se o laudo for negativo, o juiz vai mandar pagar o perito com base numa tabela nossa, que é uma tabela que não é defasada. É defasada. Infelizmente, eu sigo a tabela que vem de Brasília. Sim. Se ele elaborar um laudo positivo, quem paga é o empregador. Perfeito. Eu estou sendo bem sincero. Ou seja, aquele perito que quer garantir que vai receber os honorários nos valores mais justos, alguns não querem perder viagem. Entendi. Ou eu estou falando algo fora? Não, é o que a gente discute entre a gente, é o famoso com causa. Não é? Ele acha qualquer com causa Isso. E força. E veja, o juiz não é do ramo. Lembra aquilo que eu falei que o juiz precisa de um perito de confiança? Então, daí a importância de a gente discutir essa área técnica. E veja, normalmente, especialmente presidentes de tribunal não falam isso. Entendi. Porque é um ponto fraco da nossa... E não é culpa da justiça. Entendo. Porque ele está se baseando no laudo. Já existe um roteiro para ser cumprido. Roteiro. Quer dizer, o juiz pode contrariar o laudo? Pode. Mas ele tem que estar... Eu tenho uma assessora no meu gabinete que ela tem formação em biologia. Tá. Então, o que eu fiz? Os processos que discutem acidente do trabalho, insalubridade, passam por ela. E num processo, o perito falou que não, tem direito à insalubridade porque ele lida com cloro. E a empresa falava, não tem cloro. A minha assessora entrou na Anvisa, viu qual era o produto, qual era a fórmula, falou assim, essa fórmula não tem cloro. Eu aqui, então já vou fazer um voto julgando improcedente. Falei, não, deixa eu dar uma oportunidade para esse perito. Eu fiz quesitos. Isso é muito bom. Quesitos suplementares, mandei baixar. Ele veio e me deu uma bronca no processo. Que o perito só é chamado em questões que não são do conhecimento do juiz. E se era uma questão médica, a palavra dele deveria ser a final, mas de fato não tem cloro. Então acabou. O tema está dizer, sanado. Eu dei porque só para o pessoal da área médica, né? O processo começa na vara, onde é feita a instrução, ou seja, perícia, ouvir testemunhas, e vem para o tribunal que vai dizer se mantém ou não. Né? Eu julguei improcedente e baixei os autos, sugerindo que o juiz não mais nomeie esse perito. Porque se o produto não tinha cloro e ele forçou um cloro onde não tinha cloro, né, para mim isso é resvala uma falsa perícia. Mas vamos dá guardar as devidas proporções. Benefício da dúvida. O juiz tem que confiar no perito. E, infelizmente, nós temos problemas sérios. Nós temos peritos que forçam uma insalubridade onde não tem, mas como nós tivemos aqui a Operação Hipócritas. Sim. No qual o perito médico da empresa assediava os peritos e, inclusive, dizia como é que eles deveriam elaborar o laudo. Em alguns casos, a perícia dava só com causa. E o perito médico da empresa dava uma bronca no perito. Olha, como é assim? Você tem que negar o nexo. Não, mas aqui não tem como negar. Não se vira. Quer dizer,
infelizmente, é um problema sério. O Conselho atuou com muito rigor. Sim. O Conselho Federal de Aliás, Medicina, o Conselho foi foi absolutamente cirúrgico. Eu participei das investigações aqui, na época eu era corregedor, Sim. e era horrível. Trocando mensagens, faça assim, faça assado, não muda aqui, muda ali. Isso é o cúmulo. E que acaba, inclusive, atrapalhando os bons peritos, né? Mas, infelizmente, nos seus trabalhos, isso é uma minoria. Que existe, existe, eu não vou negar. Perfeito. Doutor Samuel, a gente está falando aqui bons temas, né? Bem interessante, que espero que todos que estão acompanhando o Agenda Médica possam entender esse bate-papo descontraído em prol da ciência, no sentido de fundamentar, dar elemento técnico, respeito ao outro, né? Eu acho que é esse o grande caminhar. Nesse sentido, eu entendo que o senhor já respondeu sobre a nomeação do perito médico e o perfil desse profissional. O senhor já falou, ele tem que ser no mínimo ético aqui. E essas abordagens para melhorar o resultado, para atender o juizado. Eu acho que o senhor já tem que saber escrever. Escrever, é isso. Né? Escrever de forma didática. Clara, concisa e... Conciso e preciso. E visualmente atraente para que possa resolver esse limbo, né? Alguns peritos, por exemplo, colocam no corpo do laudo artigos jurídicos, artigos médicos, às vezes até em inglês. Eu não gosto. Ele pode até vir como um anexo, mas no corpo do laudo eu não gosto. Entendo. Não sei, é dica. Veja, eu tô dizendo aqui, como dizia meu pai, usando os sapatos do juiz. Né? Então, olha, para a gente já no caminhar aí do encerramento da nossa entrevista, professor Samuel, a tendência e previsão para o futuro da perícia médica relacionado com os honorários médicos, o senhor, muita propriedade. Olha, agradeço a forma como o senhor colocou. O senhor entende da necessidade de melhorarmos isso. E a Associação Brasileira, vocês têm se reunido bastante. Sim. E os eventos que a gente tem feito no sentido de organizar isso. Sim. E eu entendo também na situação que temos hoje quanto ao preparo do médico perito. Residência médica são poucas. E tem os cursos de pós-graduação que precisam ser norteados e a Associação Brasileira está trabalhando nesse sentido. Porque a demanda é grande, não só da trabalhista, na área civil, toda criminal. Nós temos aí um segurador, previdência. Há necessidade de uma harmonização de conduta para que se possa atender a demanda para o Brasil, né? E como o senhor mesmo disse, com esse retorno de terminar essa questão da sucumbência por parte de quem, isso realmente ficou complicado. E nós estamos nesse cenário que não é muito favorável para o custo Brasil. O custo Brasil está alto. Sim. E nós precisamos repensar, porque gera emprego, gera evidente, a melhoria da população, porque, afinal de contas, é o recolhimento de imposto e a gente vive disso. Então, eu queria saber como é que o senhor enxerga agora, para já na reta final da nossa entrevista, qual que é o melhor caminho, professor Samuel? O que o senhor, com a sua experiência, sinaliza? Eu acho que o melhor caminho é o que nós começamos aqui naquele evento que eu entendo que foi histórico, no qual firmamos o convênio. Ou seja, dois profissionais aparentemente diferentes, que na realidade eles não são diferentes, eles se complementam. Um precisa do outro. E daí a importância desse convênio, ou seja, nós juntamos magistratura e os peritos. E discutimos até essa questão dos honorários. Olha, por que faz assim, não faz outra forma? Um caminhar. O perito é auxiliar do juízo, de suma importância. E daí porque a importância desse diálogo eterno, né? E precisamos conversar. E vejam, e de repente até a escola judicial está à disposição, de repente aulas proferidas ou por juízes proferindo aula para médicos e médicos para juízes. Olha, o que é nexo? O que é concausa? E nós temos até uma discussão sobre terminológica, né? Sim. Então, de repente, estamos falando a mesma língua ou não?
sentar e conversar. Ou seja, o juiz não pode... Eu sempre mantive um bom contato com os meus peritos, porque é olho no olho, eu preciso confiar nele. Claro. Porque se ele me der um laudo impreciso ou um laudo mal intencionado, a assinatura que vai ficar é a minha, como juiz. Exatamente. Quem vai praticar a injustiça sou eu, não o perito. Né? Porque eu tenho a obrigação de fiscalizar o perito. Então, daí a importância. E eu não sei porquê, me veio agora um caso uma perícia, um processo que eu participei que me marcou bastante. Sabe o caso da Shell? Eu cheguei a fazer perícia nessa época. Verdade. Aqui tinha várias... envolveu muita gente, né? Envolveu. Muita gente. E foi um processo interessante dessa interface entre juiz e perícia. O que aconteceu na Shell? Eles foram proibidos de fabricar os DRINs nos Estados Unidos. Vieram para onde? Para o Brasil. Para o Brasil. E aqui contaminaram tudo. Contaminaram o solo. Tanto é que a Shell acabou comprando todas as chácaras ao redor, porque a água ficou imprestável, o solo imprestável. E aí veio a questão dos empregados. E interessante como é que surgiu, de onde surgiu esse processo? Os empregados começaram a se conversar, os ex-empregados. E um comentou, minha filha está com câncer. E o outro falou, mas a minha também está. E o outro, não. Mas a minha esposa também está. Como assim? Aí começaram a investigar. E aí veio a atuação do Ministério Público do Trabalho, que entrou com uma ação civil pública pedindo que indenização de danos morais, danos coletivos e assistência médica aos ex-empregados. E o pedido, na época que se discutia a competência do seu trabalho, é só contra ex-empregado. Mas o que acontecia nesses casos? O empregado voltava para casa com o uniforme contaminado, pegava o filho no colo, a roupa era lavada junto com as outras vestimentas. E aí o que aconteceu depois você sabe melhor do que eu. Fato. E esse processo teve duas fases diferentes, né? E, de novo, falando agora para os amigos da medicina. Como é que é o processo? Tem a petição inicial, ou seja, onde faz o pedido, depois vem a contestação, depois vem a prova, no caso, testemunhal ou pericial, depois vem a sentença. Depois, recurso. Só depois, quando esse processo não cabe mais recurso, que vai ser executado. A gente está falando aí sobre saúde. E qual era o pedido do Ministério Público? Eu quero assistência médica já. E olha, claro, a empresa contratou os melhores juristas da área trabalhista. É um processo assim só fera. E a alegação da empresa foi o seguinte, olha, ele que tem que provar que o nexo. Eu nego. E olha que interessante, em relação aos chacareiros, ele foi lá e indenizou. Entendi. Mas para o empregado, não, você que tem que provar. Que coisa, hein? Né? E como é que eu vou saber, né? E outra coisa, filho, esposa, não é da competência do trabalho. E outra coisa, só no final do processo. Quando os empregados, os ex-empregados, estariam mortos, até os seus filhos também. Então teve a fase com a perícia e tal, essa processo principal. Mas teve uma fase importante, é que a juíza Maria Inês, ela concedeu uma antecipação da tutela. O que significa isso? Olha, os fatos são verossímeis, parecem verdadeiros, dá assistência médica já. E a Shell se insurgiu. Falou, não. E a decisão também foi o seguinte, os empregados já saíram, se espalharam no Brasil, da assistência médica já, e tem que fazer um anúncio a nível nacional, dizendo, olha, tem à disposição o serviço médico aqui para atender vocês. Interessante que a Shell se preocupava mais com o anúncio do que com a indenização. Interessante. Porque tinha medo de perder o selo verde. Né?
E eu participei do momento que onde se julgou o mandado de segurança quando a juíza deferiu a assistência médica. E a decisão é interessante. Aliás, eu sugiro, eu acho que seria até um excelente estudo de caso esse processo. Um dos votos disse o seguinte, olha, tal patologia, tal câncer, suponhamos, 1 a cada 1000. Tô chutando. Tá. Nesse público aqui, era 5 a cada 1000. É 10 a cada 1000. Tal câncer, também foi constatado, é 2 a cada 1000. Mas aqui é 15. Então, o tribunal, com base nesses dados pela perícia, chegou ao seguinte, olha, é verossímil que tenha ocorrido um nexo causal. E eu estou lidando aqui com vida. Estou lidando com saúde. Eu não posso esperar 15 anos para dar o tratamento médico, quando ele virar tardiamente. E nós deferimos a antecipação de tutela, ou seja, antes da perícia, porque a juíza deferiu a liminar logo depois da contestação, ou seja, antes dessa fase de prova. Antes da perícia, já dá assistência médica. Então, foi um caso interessante, nós tivemos que olhar documentos, artigos da área médica, para entender e chegar à conclusão, porque o juiz não pode deferir a liminar apenas porque está com dó. O juiz não é assistente social, sem qualquer demérito. Ele tem que se basear em provas. E esse é um processo, eu acho, interessante, da atuação de juristas e de médicos, caso clássico, e acabou, no final, fizemos um acordo que, inclusive, além da assistência médica, construção, por exemplo, nós construímos, com a indenização, construir o Hospital de Barretos. Olha que maravilha. Eu fui, cerca de 6 meses, visitar o Hospital de Barretos e ver o tratamento que eles fazem lá. Foi emocionante ver, olha, eu participei desse processo. Muito bom. Essa falha, esse exemplo que o senhor oferta aqui nessa entrevista, e eu quero me dirigir a todos que estão nos acompanhando, ela sacramenta a importância dessa aproximação. Ela é fidelizada. Ela vai contribuir até com a construção de um hospital. É realmente o benefício que a gente está aqui proporcionando. Esse envolvimento da arte médica com a arte jurídica. Eu acho que isso nos traz um caminhar sólido e de importância ímpar na história desse país. Professor Samuel, estamos chegando ao fim e eu queria que o senhor fizesse... Eu agradeço muito esse exemplo que o senhor deu. Eu espero que muita gente assista essa entrevista. Ela necessita de uma reflexão do senhor final dessa entrevista. Eu vou deixar o senhor à vontade para fazer uma mensagem para todos os ouvintes aí que acompanham. A reflexão final que eu deixo para os alunos de Direito e para os alunos de Medicina é que nós escolhemos áreas que são de fundamental importância. Aquela brincadeira que eu fiz de juiz pensa que é Deus, médico pensa que é Deus, é só uma brincadeira que tem também um fundo de verdade, mas deixa os alunos ficar nessa ilusão. Mas tanto magistrados quanto advogados, médicos, nós lidamos com áreas de suma importância, que é a saúde e vida. E nós não podemos fazer isso de forma mecânica. Como bem disse o professor, é uma arte. Medicina é uma arte. A magistratura, a advocacia é uma arte. Que pode dar dinheiro e não tem problema nenhum, mas que elas não podem ser feitas pelo dinheiro, mas pela arte. E o que eu tenho a dizer para os queridos alunos é que levem a sério, estudem muito. Uma vez me perguntaram o que você falaria para o Samuel aos 10 anos de idade. Se fosse possível eu encontrar o Samuquinha com 15 anos, o que você falaria para ele? Né? E eu ia dizer o seguinte, olha, a vida não é fácil, a vida é dura,
E ela tem que ser dura, né? Mas leve a sério a faculdade, leve a sério a arte que você escolheu, que eu tenho certeza que você vai ser feliz. Sem querer me gabar, como eu já disse, eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa feliz, que faço o que gosto e ainda me pagam. Entendi. E que esse é o meu sonho para vocês. Sejam felizes na carreira, levem a sério o que fazem e sejam muito felizes, mas desde que seja algo também que não seja apenas para você, seja para a sociedade à sua volta, seus pacientes, seus clientes, os advogados, né? E é possível sim ser feliz e dá para sobreviver muito bem. Antes de eu encerrar o nosso programa, o senhor fez um comentário aí, belas palavras aí no encerramento, essa reflexão que o senhor fez foi muito bonita. Eu quero deixar, já porque a gente conversa com a reitoria, o professor Marco Aurélio e a equipe, e quero já deixar aqui um compromisso da nossa instituição nesse citar que o senhor fez sobre educação continuada. Magistrado, médicos, a área da saúde, a nossa instituição está aberta. O senhor está conhecendo a nossa instituição dentro do evento que o senhor vai ser palestrante. E esse compromisso a gente já, nesse momento aqui, a gente já começa a traçar. Vamos ver como é que ele vai evoluir. Nós temos essa plena convicção, até por sermos uma autarquia municipal. Não é? E eu queria deixar para vocês aí para fazer lá a sua inscrição no nosso Agenda Médica e dizer o nosso agradecimento ao desembargador Dr. Samuel Hugo Lima por nos receber e dar esse exemplo de vida, esse bate-papo tão agradável em prol das duas artes, da medicina e da advocacia e do magistrado, no sentido de atender o cidadão. Muito obrigado e até a próxima Agenda Médica.